Bom dia, meninos. Esse vídeo ele vai servir para ajudar na resposta da apostila de recuperação. Espero ajudar vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem depois me procurar nos meios digitais lá que eu ajudo a responder vocês, ok? Então, meninos, vamos lá. A primeira coisa que está falando aqui é sobre transgênicos. Então, os transgênicos, eles são seres que são geneticamente modificados. Então, vão inserir em laboratório genes de outras espécies nesses seres vivos com o intuito de ter uma nova característica. Por exemplo, a soja transgênica. A soja transgênica, eles vão pegar genes de outras plantas ou até mesmo de um animal e vão inserir no código genético, no DNA da soja, e eles vão produzir com características que são vantajosas comercialmente. Por exemplo, a gente tem soja que ela é resistente a doenças, ela é mais resistente a fatores climáticos, ela vai ter uma produtividade maior. Inclusive, por essas características, elas são mais utilizadas hoje em dia aqui no Brasil. É difícil não encontrar soja não transgênica. E existe muita polêmica na produção desses transgênicos, por quê? Porque ainda não temos pesquisas com tempo suficiente para dizer que esses alimentos transgênicos eles podem ter potencial de causar alguma doença. Alguns também afirmam que os maiores casos de alergia alimentar também tem relação com os transgênicos. Ele pode diminuir a biodiversidade, competir com as espécies nativas. Então, não tem certeza ainda a longo prazo sobre questões de saúde. Os argumentos a favor que são necessários menos agrotóxicos para produzir esse tipo de alimento, tem uma produtividade maior. Teoricamente, eles são seguros para alimentação e a produtividade é maior. Então, são argumentos a favor dos transgênicos, ok? Meninos, a clonagem, ela é uma técnica em que um ser vivo ele vai dar origem a outro geneticamente idêntico. Na natureza, ele já ocorre em alguns seres vivos, principalmente nas plantas e alguns invertebrados, que é a reprodução assexuada. No caso, por exemplo, das plantas, quando você retira um galho de uma roseira para fabricar uma muda, você está realizando o processo de reprodução assexuada. Aquela roseira, ela vai ser idêntica, ela vai ter as mesmas características da planta mãe. A mesmo padrão de folha, o mesmo padrão de flor, as mesmas características genéticas. Então, é uma planta que ela é geneticamente idêntica à planta mãe, ok? Então, no caso da clonagem feita em laboratório, eles vão pegar um óvulo, vão retirar o núcleo desse óvulo, que é a região onde a gente tem as informações genéticas, e vão inserir o núcleo de uma célula adulta de outro ser vivo. Então, esse novo ser, esse novo embriãozinho, ele vai ter as mesmas características genéticas daquele indivíduo que doou o núcleo da célula, ok? Então, com base nessa resposta, dá para responder a 4 e a 5. Na década de 1990, o cordão umbilical de recém-nascidos humanos começaram a ser guardados por criopreservação, uma vez que apresentam alto potencial terapêutico em consequência das suas características peculiares. O poder terapêutico dessa célula baseia-se na capacidade de... Gente, aqui a gente está falando de células-tronco,
Então, as células tronco, elas são células que ainda não se diferenciaram. Então, o que acontece? Quando ocorre a fecundação, o espermatozoide fecunda o óvulo e esse óvulo ele começa a se dividir. Quando ele começa a se dividir, no começo, essas células elas são todas idênticas. À medida que vai se dividindo e vão formando o embriãozinho, essas células elas vão se diferenciando. Elas vão se diferenciando em tecido nervoso, em tecido ósseo, em tecido muscular, em tecido epitelial. Então, vai acontecendo uma diferenciação. Quando essa célula se diferencia, ela só, por exemplo, célula de osso, só vai produzir célula de osso. Célula de pele, só vai produzir célula de pele. Mas aquelas primeiras células do desenvolvimento embrionário, são chamadas células tronco, elas são capazes de formar qualquer tipo de célula. Então, aquela célula lá dos primeiros estágios de desenvolvimento, ela pode formar cérebro, ela pode formar osso, ela pode formar coração, ela pode formar pele. Então, por isso que elas estão sendo bastante estudadas pela medicina, porque elas podem vir a curar futuramente várias doenças através do tratamento com células tronco. Por que tem provocado polêmica? Meninos, as células tronco, quando elas são retiradas dos embriões, o embrião ele se torna inviável, ele não consegue sobreviver. Ok? Aí você vai escrever a sua resposta com base nessa informação. A número 8 também dá para responder de acordo com essa explicação, ok? Meninos, eu espero ter ajudado vocês, são questões simples. Caso vocês tenham alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Boa avaliação para todos!